sigilo. Vocês estão bonzinho? Esse mago que vos fala espera sinceramente que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, manda esse vídeo para um amigo, para uma amiga, pelo amor de Deus, ajuda o mago e o nosso canal a crescer. Estamos chegando aí na marca de quase 8k de inscritos. Eu sei que é apenas o começo, mas já vai ajudar bastante se você conseguir compartilhar para que a gente atinja essa meta, tá bom? Meu povo, sem enrolação, hoje é quarta-feira, é aquele vídeo mais íntimo, mais para aquele que acompanha o canal, pros punheters raiz, né? O Caos dos Inscritos. Esse quadro maravilhoso, que já estamos na 50ª e poucas edição aí. Já tem tanto Caos do Inscrito que eu já li pra vocês de quarta-feira. E olha que eu leio 3 por semana. Caramba. Agora que eu parei pra pensar o tanto de Caos dos Inscritos que eu já li aqui. Mas continue escrevendo, tá bom? Continue escrevendo. Se você quer ter seu caos lido, sua dúvida espiritual de uma experiência vivida que você não entende e quer que o mago tente elucidar, escreve para causos.mongeamago@gmail.com só por esse e-mail, tá bom? Eu não vou ler se você escrever pelo Instagram, pelo WhatsApp, por onde seja, porque eu preciso concentrar, existe toda uma fila que o mago traz. Então se você quer ter o seu caos lido, sim ou sim, é só mandar o seu relato, o seu caos, a sua experiência, até mesmo a sua dúvida de uma experiência que você teve para causos.mongeamago@gmail.com, que ele vai ser lido com toda certeza. Pegar meu celularzinho aqui onde eu leio o e-mail de vocês. Como vocês bem sabem, eu vou ler junto com vocês para ter reação de surpresa, espanto, pavor, o que quer que venha aí junto com vocês. Não li antes, né? E gosto de ter essa reação surpresa. Bora lá. Primeiro caos de hoje. Nossa senhora, é uma bíblia. Gente do céu, vocês têm que resumir um pouquinho o caos de vocês, pelo amor de Deus, para ajudar o mago. Mas bora lá. O título do caos é Largatão Gigante. Ai, que delícia. Olá, mago, sou eu novamente, Gabriel. E aí, Gabriel, tá bonzinho? Este é o terceiro caos que eu lhe envio. Lembro que no último acabei falando sobre o ritual de Ostara que fiz. Bom, o agradecimento deu tudo certo também e minha nova vida com a promoção vem sendo bem próspera. Essa primavera foi realmente muito mágica pra mim. Nossa, parabéns. E salve Ostra, né? Estou dando continuidade nos meus estudos, mas isso não vem ao caso no momento. Vim lhe contar sobre uma situação muito peculiar que houve comigo no ano novo de 2020 para 2021. Bom, nessa época eu já estava tendo algumas noções, tô jogando muito Hogwarts Legacy. Algumas noções básicas sobre magia, inclusive sobre gnose. Peguei firme nos estudos depois do que houve com os silfos, mas claro, sempre fiz as coisas da minha maneira e eu gosto de testar. Risco pra mim é algo instigante. Cuidado, quem se arrisca corre risco. Sempre vi pessoas falando de esvaziar a mente no processo de gnose, o que pra mim só funcionou uma vez durante uma meditação. Tenho TDAH, mais voltado para a hiperatividade. Então é muito complicado pra mim me manter quieto, parado, sem fazer nada. É extremamente agonizante pra mim. Eu estava fazendo uma luta nessa época, fazia Kung Fu na vertente Garra de Águia. Meu instrutor não ensinava só a luta, mas também a cultura. Graças a ele, aprendi muito sobre a Umbanda, pois ele é da religião, sobre cultura oriental e princípios de honra e disciplina. Uma coisa que eu percebi é que havia certos movimentos e danças que fazíamos justamente para treinar mobilidade, mas também alterar a consciência, e com o tempo apliquei isso em minhas práticas. Entre parênteses, aliás, acho que isso pode ajudar pessoas com a mesma dificuldade que eu. Há milhares de formas de entrar em gnose, formas que não precisam usar algum tipo de substância. O Kung Fu me mostrou que o movimento é mais eficiente para mim do que a meditação. E isso pode variar de pessoa para pessoa. Acho sempre bom buscar formas alternativas do convencional que vemos. Eu concordo contigo. Eu tenho feito Tai Chi e toda experiência que eu faço de Tai Chi, que é uma meditação em movimento, né? Basicamente isso, porque você tem que estar no momento presente para conseguir entender e fazer e absorver a técnica, acontece momentos de gnose, momentos fortes, viu? É bizarro, tem que se controlar, que senão o negócio vira uma brisa muito louca no meio da aula. Bom, no ano novo resolvi dar uma saideira com um amigo. Acabamos indo para uns lugares estranhos, casa de pessoas que eu não conhecia.
Apesar de ninguém fazer mal pra mim, me senti muito desconfortável. Acabei bebendo um pouco, mas assim que percebi que estava ficando alto, resolvi ir embora. Por algum motivo, minha alma estava em constante agonia. A verdade é que eu sabia que o ano de 2021 iria ser muito difícil pra mim, pois havia acabado de perder o emprego e eu não sabia como lidar com as coisas. Talvez por conta da bebida, eu perdi o medo e simplesmente fiz um pequeno ritual e pedi ajuda. Foi meio que aos ventos, direcionado ao nada. Inclusive acabei falando que podia ser qualquer coisa. KKKKK. Bom, no outro dia, quando já estava mais pleno, acabei recebendo uma visita enquanto estava em gnose durante as aulas. Nesse dia, o meu instrutor estava dando aula só pra mim, e ele bate tambor enquanto eu realizo movimentos. Nesse momento, eu tinha visto um largatão estranho, kkkk, mas ignorei e continuei focado. Depois dali, fiquei muito pensativo e de noite na minha casa, realizei os movimentos novamente até alterar a mente. Nesse momento, senti um baque muito grande em meu corpo, prensado sob a cama, e sentia algo em cima de mim. Via meu corpo de longe e um tipo de dragão, entre aspas, roxo em cima de mim, sem asas e com escamas roxas e metálica. Apesar do desconforto, eu não me vi desesperado ou com medo. Ele me disse que minha vida poderia melhorar muito e que ele poderia me dar tudo o que eu desejar, pelo simples fato de desejar. Eu perguntei o preço disso e ele respondeu prontamente, me entregando um símbolo e um nome, e que eu deveria prestar lealdade a ele, prestar culto. Eu não aceitei na hora, mas durante os dias passavam, fui muito tentado, porém não o fiz. Hoje minha mente simplesmente apagou o símbolo e o nome, mas eu vivia pesquisando sobre para ver se havia algo do tipo na internet, e enfim, não achei nada. Interessante, né? Geralmente quando nós temos experiências de gnose com alguma espécie de arte, egrégora, manifestação, como no caso do Kung Fu, né? Nós vamos acessar essa egrégora. Não é à toa que você teve uma manifestação de um dragão, né? Um dragão pertence aos movimentos e às técnicas do Kung Fu, né? Assim como não é anormal quando eu faço Tai Chi, que são movimentos da água, eu ter uma experiência mais aquosa na minha gnose, né? Por quê? Porque você acessa a energia do que você está se dedicando. Existe uma egrégora, né, por detrás disso. Então, muito provavelmente, era alguma espécie de mestre espiritual, entidade espiritual, em trajes de dragão se manifestando a ti aí, pra te ajudar, de certa forma, em algumas coisas, né? Vale lembrar que o Kung Fu e as artes marciais chinesas derivam do Tao, né? E o Tao é o grande... Assim como a Cabala está pro Ocidente, né? O Tao ou o Yoga está pro Oriente, né? Então as meditações e movimentos, que é o Yoga, o Kung Fu, o Tai Chi, fazem parte do misticismo oriental. Isso é muito importante a gente destacar, porque tem toda uma egrégora energética espiritual por detrás da filosofia e dos movimentos e das ações que se fazem aí, tá bom? Então é interessante seu relato, muito verdadeiro, por sinal. Parabéns pela experiência, né, aliás. Segundo caso de hoje. Experiência fora do corpo com um Daimon. Ixi, lá vem. Sempre um capiroto. Oi, Mago, tudo bem? Tudo bem, querido, e você? Eu gostaria de relatar uma coisa que me aconteceu há uns 4 anos atrás, entre parênteses, 2018. Era tarde, foi por volta das 3 horas da tarde e eu estava limpando a casa e ao terminar fui tirar um rápido cochilo. Quando de repente, já quase dormindo, me senti estático na cama. Não sentia minhas pernas, meus braços ou o meu corpo inteiro. Entrei em um estado de catalepsia. Não conseguia me mexer e nem falar eu tentava falar, mas a voz não saía. Tentava me mexer e nada. Nisso eu senti que estava saindo do corpo. Ao sair, vi o meu corpo na cama e vi que ele estava envolvido com uma luz amarela. Após isso, eu não tinha controle próprio. Algo me levava, mas não sei o que era. Fui transportado para dentro de uma casinha bem pequena, um cubículo. As paredes eram de cor bege e o chão era vermelho. Havia uma névoa dentro da casa, quando de repente me deparo com Beelzebub, entre parênteses, Baphomet.
Por que a comparação? Um não tem nada a ver com o outro. Ele estava sentado num pequeno trono, segurava um cetro na mão esquerda e junto dele haviam 2 homens. À sua esquerda, um homem preto como um carvão, muito feio e mal encarado, sem camiseta e usava uma calça branca. Assim que ele me viu, falou rispidamente: "Não olhe para mim." Na direita do Bel havia um outro homem também sem camiseta, que usava uma calça branca e tinha um semblante de muita tristeza e sofrimento. Ambos estavam amarrados com um cordão branco junto a Bel. Assim que entrei na sala, Bel me disse: "Se aproxime." Eu não me aproximei. Simplesmente virei as costas e fui embora dali. E assim que voltei ao corpo, fiz uma prece agradecendo a Deus por não ter me acontecido nada. Jamais imaginei que um dia eu iria ter uma experiência como essa. Mago, na sua opinião, por que isso me aconteceu? Nunca pratiquei Goetia e sempre me conectei com a espiritualidade maior. Fui de Umbanda uns anos atrás. Hoje não pratico mais. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Aguardo seu retorno. Grato. Agora é tarde, né? Ele coloca aqui: observação, no final do relato. Não precisa contar esse caos no seu canal. Eu só gostaria de saber a sua opinião sobre isso que me aconteceu e o porquê disso. Pois bem, mandou pro e-mail do Caos dos Inscritos, vai ter lido na frente de todo mundo sim. E bom, o que eu posso falar sobre? Não dá pra ter uma certeza ou uma explicação definitiva sobre o que te aconteceu. Primeiro porque se você estava estudando, viu algo tipo série, livro, filme ou qualquer coisa do tipo, não só sobre Goetia, mas sobre demonologia de um modo geral, ou estudos que envolvam entidades de esquerda, é normal o seu subconsciente projetar isso, seja em forma de sonho, paralisia do sono, sonho lúcido, ou o que for. Diminui a sua experiência espiritual? Não, é apenas uma explicação mais racional para o que houve contigo. A interpretação espiritual está muito envolvida com a sua psique, né, e como você interpreta isso. Mas de modo geral, sempre há um porquê, né, da gente ter esse tipo de sonhos, né, ou experiências, mas geralmente estão associadas ao nosso consciente e ao nosso inconsciente. Por exemplo, eu estava estudando esses dias atrás bastante sobre magia enoquiana, né, estava lendo, relendo, estudei o dia inteiro sobre isso e dormi. O que eu sonhei? Anjos enoquianos. Passou uma semana, eu já não estava mais estudando nada sobre isso, eu continuei sonhando com anjos enoquianos. Por quê? Porque ficou impressão dentro da minha mente. A nossa mente registra as coisas, né? Então, se você estava estudando, muito provavelmente, estudando há um mês, mais ou menos, antes de você ter o sonho em diante, né? Tem uma explicação muito racional para o que houve contigo. Caso não, aí já é outros 500 e a gente precisa investigar muito mais num tarô ou alguma coisa assim. Porque pode ser que tenha uma ligação kármica. Eu atendi um caso esses tempos atrás de um menino que vira e mexe sem estudar nada, sem saber nada. Ele nem ocultista era, nem estudava nada de Goetia, nunca nada. Mas ele sonhava com um Daimon que se apresentava com nome, com forma, com jeito do Daimon. Sem ele nunca ter pensado no Daimon ou estudado, ou ouvido falar sobre. E ele sonhava com isso há anos, com esse Daimon aparecendo, se apresentando e se dispondo a ajudá-lo. E aí eu fiz uma leitura de Scrying pra ele e vi na bola de cristal que o menino tinha uma ligação kármica com o Daimon de vidas passadas, acordo feito que levavam vidas aí pra ser cumprido, né? Então, tem esses casos, mas são raríssimos, né? A maioria dos casos, e nós não somos alecrins dourados, né? São apenas projeção do nosso inconsciente, tá bom? Essa é a explicação mais plausível que eu tenho pro seu caso, tá bom? E é isso. Último caso de hoje se chama Causo para o... ele não colocou um título, ele colocou Causo para quadro do Caos dos Inscritos. Olá, tudo bem, Magucho? Tudo bem, meu amor, e você? Eu sei que você deve ter vários causos, talvez mais interessantes que o meu. Não ficarei triste se não colocar no seu quadro. Meu amor, eu nem leio os causos antes, é tudo na hora. Por isso que eu tô lendo o seu caos. Por isso que eu li o caos anterior sem saber que não era pra ler. Porque se você manda pra cá, pra mim é pra eu ler e eu vou ler na hora, né? Mas se me responder já vai ter valido muito a pena. Tá.
Há muito tempo pessoas me diziam que eu era sensitiva. Disse era porque não senti mais nada depois destes acontecimentos. Passei por várias experiências. A que mais me marcou foi o sonho que tive antes de descobrir minha primeira gestação. No sonho eu estava sozinha em casa, vendo também no quarto, vendo TV no quarto, quando de repente uma criança granada, com vestes dos anos 30, entre parênteses, eu pesquisei depois do sonho, entrou correndo no AP. Atravessando paredes, parou na frente da minha cama e disse: "Moça, tem um homem atrás de mim. Posso me esconder aqui com você?" Eu prontamente respondi que sim, então ele ficou atrás de mim. Logo em seguida entrou o tal homem, também atravessando paredes, um homem vestido de sobretudo e chapéu. Também descobri depois que este homem apareceu para outras pessoas. Bom, quando ele apareceu, olhou para mim e entrou no quarto. Neste momento, a menina entrou em mim e eu acordei. Acordei na certeza que estava grávida e que esta menina e que era menina e era menina. Caralho. Vi esse homem outras vezes, mas o mais curioso é que a minha filha parece exatamente igual à menina do sonho. Cor do cabelo, formato, altura atual e tudo. Nossa senhora! Você falou que seu caso não era interessante? Misericórdia. A gestação acabou. Minha filha nasceu linda e forte, mas eu continuei vendo e ouvindo coisas. Até que eu fui diagnosticada com síndrome de burnout pelo estresse no trabalho. Entrei em surto psicótico, tomei muitos remédios como antipsicóticos, depressivos e etc. E nunca mais vi e nem ouvi nada. E eis o diagnóstico: esquizofrenia. Mago, eu tinha muito medo de ver e ouvir as coisas que apareciam para mim. E hoje não tenho mais medo, e ao mesmo tempo me entristece saber que era tudo fruto da minha caixola. Mas te pergunto, será que era mesmo? Sinto-me débil, sabe? Fraca, inútil até. Esse diagnóstico não é qualquer diagnóstico. Realmente. E muitas vezes eu me pego perguntando se era isso mesmo. Me sinto enganada também pela medicina, sabe? Quando eu comecei a acompanhar você, comecei a me identificar com uma série de fatos que me levam a crer que não sou esquizofrênica coisa nenhuma. Mas quem sou eu na fila do pão, né? Quais os seus comentários a respeito? Putz, complicado, você me colocou numa saia justa aqui. Agradeço de coração por me ler até aqui, adoro você e o seu trabalho. Monte de beijos, Andy. Amor, é assim, é muito complicado eu dizer não, você não é esquizofrênico, ou sim, você é esquizofrênico. Quem tem que fazer isso é um psiquiatra, infelizmente. Mas assim, a esquizofrenia, ela difere da mediunidade em um ponto. Eu tenho uma tia que vive comigo desde que eu nasci, que tem esquizofrenia. Então eu sei o que eu tô falando, né? Eu até fui fazer testes pra ver se eu não tinha esquizofrenia. Não deu nada, mas geralmente o surto da esquizofrenia, você vê, você ouve coisas que ninguém mais vê ou ouve, só que geralmente são coisas muito negativas e sempre densas, né? Então, cabe uma autoavaliação. O que você vê, o que você ouve, são só coisas ruins? Geralmente, eu fiz psicologia também, né? Na psicologia, quando a gente ia para campo estudar, lidar com psicopatologias, uma das coisas que eu mais vi era que em surtos, né, de psicose esquizofrênica, todos os relatos que eu acompanhei, as pessoas ouviam e viam, né, vozes, espíritos e tal, que sempre falavam coisas ruins, que tal pessoa ia morrer, que o mundo ia acabar, que algo ruim ia acontecer, sempre era nesse sentido. Então, um ponto de diagnóstico que talvez vale você fazer a si mesma é o teor das visões, e aqui de forma muito honesta, tá? Sem querer puxar a sardinha porque você acredita ou não, mas de forma imparcial. O que eu vejo, sinto, ouço, é sempre negativo? Sempre me faz mal? Ou eu sempre vejo a desgraça de alguém ou de algo? Se sim, pode ser que realmente seja um surto esquizofrênico. Se não, talvez valha a pena consultar um outro psiquiatra, né? E por que eu digo isso? Quando o psiquiatra ele é totalmente ateu, né? A tendência dele é diagnosticar qualquer experiência espiritual como esquizofrenia.
E ele não tá errado, porque a ciência meio que joga nisso nele, sabe? É o método científico que o leva a isso. Ele não tá errado, né? Eu não digo que seu psiquiatra tá errado, jamais, pelo contrário. Mas talvez consultar uma outra opinião, um outro psiquiatra, reavaliar o seu caso, possa ser uma tentativa, né? Por que não? Claro, depois de você se autoavaliar nos critérios que eu te falei. Porque eu tenho, como eu falei, eu tenho um parente aqui, um familiar, que sofre de surto esquizofrênico e é sempre o mesmo tipo de visão. É as vozes que falam coisas horríveis, que o mundo vai acabar, que isso vai acontecer, que leva ela a fazer coisas e tal, e nunca é bom. Então, geralmente, é um indício de esquizofrenia, tá? E é isso, eu não tenho como falar muito mais sobre, até porque não sou nenhum psiquiatra e tal, convém, como eu disse, que você consulte uma segunda opinião de alguém formado. E claro, psicotrópicos, né, atrapalham sim a mediunidade. É normal você perder a sua sensibilidade ao usar antidepressivos e tal, só não pare de usá-los, porque isso faz bem para a sua saúde, isso é o que vem primeiro, tá bom? E é isso, meu povo, então, caso você esteja precisando de um trabalho de magia, uma leitura oracular, chama, que a agenda do mago tá aberta. Quando esse caso for pro canal, já vai ser o mês de março, mas eu estou gravando ele ainda em fevereiro, e até o momento que eu estou gravando eu ainda não defini o rito coletivo, tá? Provavelmente vai ser de proteção e provavelmente com os anjos enoquianos, mas ainda não tenho certeza, vamos ver aí o que virá. Me acompanhe no Instagram, inclusive, @monge_a_mago, porque lá sempre sai o post oficial dos ritos coletivos do mês, tá bom? Demais, tem os cursos do mago aí. Quando eu estou gravando o vídeo tem 3 vagas para mentoria, corre que tá acabando, mentoria de magia cerimonial, só abre uma vez ao ano. Me procura que eu não sei se quando você ver esse vídeo ainda vai ter vaga, muito provavelmente não, mas tenta aí, tá bom? E é isso, meu povo, então demais, fiquem bem, acreditem na magia que existe dentro de você, e falou!